Glória a Deus! Estamos chegando para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram. O perfil é o @WalterSMN, Walter com W. Caso você esteja vendo a gravação pelo YouTube, fica o convite para estar com a gente pessoalmente aqui nas nossas lives, que geralmente acontecem nas quintas-feiras às 20 horas. Eu vou convidar você a fechar o seu olho, se você puder, para a gente orar. Pai, nós agradecemos por estarmos mais uma vez na sua presença. É um privilégio poder meditar na tua palavra, é um privilégio ter as escrituras sagradas ao nosso alcance de forma tão acessível, tão fácil, meu Deus. Tantos países no mundo em que a palavra ela é proibida, meu Deus, mas aqui nós podemos ler, podemos estudar, podemos aprender. Isso é bênção, meu Deus, que nós possamos ter o nosso entendimento aberto pelo Espírito Santo, para que nós possamos nos alimentar nessa noite. Nós consagramos este tempo aqui. Tudo que será dito, que seja dito pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu estava falando, semana passada a gente começou a terceira viagem missionária de Paulo. Eu particularmente gosto muito do livro de Atos, gosto muito das viagens missionárias. E a gente falou da primeira viagem missionária, falou da segunda viagem missionária. E na semana passada nós iniciamos a terceira. Eu tô com um mapinha aqui, só que esse mapa, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse mapa ele não está invertido. Então, você na sua cabeça tenta inverter esse mapa, tá? Só para você entender. Ó, aqui é Jerusalém, aqui é Antioquia da Síria. E Paulo sai de Antioquia da Síria e ele passa por essas igrejas aqui, ó, da região da Galácia, da Frígia, até que ele chega na cidade de Éfeso, tá? Aqui é a cidade de Éfeso, beleza? Bom, na semana passada a gente viu o comecinho dessa jornada. Nós vimos que enquanto Paulo estava passando por essa região da Frígia e da Galácia, né, cidade de Derbe, de Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, enquanto ele estava atravessando por aquela região, chega lá em Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria não está nesse mapa aqui, porque fica por aqui, ó, ficaria por aqui na costa africana, tá? No Egito. Sai daqui, vem para cá, um judeu chamado Apolo, um homem poderoso nas escrituras, um homem eloquente, sábio nas palavras. Ele não havia escutado ainda de Jesus, ele conhecia muita escritura, mas o Antigo Testamento. E lá em Éfeso, quando ele estava falando na sinagoga, ele conhece um casal, Priscila e Áquila, que estavam ali. E aí Priscila e Áquila pega Apolo, ensina, fala de Jesus, e logo depois Apolo sai daqui de Éfeso e ele vem para a cidade de Corinto, tá? Ele vem para cá, para Corinto. Corinto, gente, fica aqui, olha só. Corinto fica aqui é Atenas. Então a gente está falando da região da Caia, que era a parte sul do que hoje é a Grécia, tá? Isso aqui é a Grécia atual, tá bom? Só para você se localizar bem aí no nosso mapa nesse início de conversa. Enquanto isso, Paulo chega lá em Éfeso, a gente vê que ele passa um bom tempo naquela cidade. Ele passa 2 anos ensinando na escola de um judeu chamado Tirano. E nesses 2 anos toda a Ásia acaba escutando o Evangelho. A Ásia, a gente está falando dessa parte aqui, tá? Que é a atual Turquia Oeste, tá bom? E eu falei na semana passada, inclusive, das 7 igrejas citadas em Apocalipse, inclusive Éfeso é uma delas, né? Olha que interessante, olha onde ficam essas igrejas, olha. Nesse mapinha tem todas elas, olha só. Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, tá? Então, Esmirna. Então, essas igrejas, elas estão aqui, ó, coladinhas em Éfeso, como você pode ver. Bom, quando a gente terminou na semana passada, a gente viu justamente essa parte de Paulo ter passado ali 2 anos nessa escola, discipulando diariamente as pessoas, e toda a província da Ásia acaba escutando o Evangelho e sendo transformada, com certeza, pela palavra desse que se tornou o maior evangelista, com certeza, de todos os tempos. Bom, hoje a gente vai dar andamento a partir desse ponto. Nós estamos aqui em Atos, capítulo 19, nós paramos no versículo 10 na semana passada. Hoje a gente vai começar a partir do versículo 11, tá?
Lembrando, Paulo está na cidade de Éfeso, uma cidade que é bastante idólatra, era sede do templo de Diana ou Artemis, né? Um nome é o nome grego, outro nome é o nome que os romanos davam para essa divindade. Então, esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era enorme, gente, enorme. Para você ter ideia, ele tinha 4 vezes o tamanho do Partenon. Partenon, aquele que fica lá em Atenas. Tá? Eu anotei o tamanho dele aqui. Deixa eu ver se eu localizo. Ó. 130 por 70 metros. Era muito, mas muito grande mesmo. Tá? Era uma cidade muito próspera. Era a província mais próspera do Império Romano, era a província da Ásia, e essa era a cidade mais rica daquela província. E, como a gente falou, extremamente pagã, extremamente idólatra. Bom, vamos ver o que acontece então, depois daquele tempo que Paulo fica ali pregando o Evangelho. Vamos ler a partir do versículo 11, capítulo 19 de Atos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Gente, os lenços que Paulo usava, provavelmente, se você vai no original, é um lenço que a pessoa usa, às vezes, para limpar, para tirar o suor. Esse lenço que Paulo usava para limpar o suor, que ele dispensava, isso muitas vezes era pego pelas pessoas, as pessoas pegavam esse lenço, botavam nos enfermos, e as enfermidades saíam, os demônios batiam em retirada. Não eram mágicos esses objetos, tá? Não é que havia mágica nesse objeto. É porque a presença de Deus na vida de Paulo era tão grande, era tão intensa, que por vezes essa presença impregnava até os objetos que Paulo estava usando. E as pessoas levavam isso lá e elas eram curadas. Mas, gente, olha que interessante a forma como Lucas relata, né? Lucas, autor do Evangelho, do livro de Atos, que também é autor do Evangelho de Lucas, né? Olha como ele coloca aqui. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ele não fala que Paulo fazia maravilhas extraordinárias, ele fala que Deus, pelas mãos de Paulo. Porque sempre quem age é Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas quem age é sempre o Senhor. Tá? Bom, continuando a partir do versículo 13, fala o seguinte, presta atenção nessa história que ela é muito, até engraçada, se não fosse trágica, né? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal da sinagoga. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha isso aqui, gente. Éfeso era um dos maiores centros de magia do mundo, tá? E vários textos antigos atestam que vários dos que praticavam magia eram judeus ou tinham conhecimento do judaísmo. E aqui a gente tem, então, 7 judeus, filho de um homem chamado Seva. Esse homem aqui fala que é principal dos sacerdotes. Nós não sabemos se ele se intitulava principal, uma autoridade religiosa, ou se ele de fato era, porque tinham vários que se denominavam autoridade religiosa, principalmente quando a gente fala das cidades fora lá de Jerusalém, né? Das cidades espalhadas por ali. Mas o fato é que esses 7 homens estavam ali, esses 7 judeus, filho desse homem, desse judeu chamado Seva, e eles viram pro espírito maligno que estava no homem, e ele fala assim: sai pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. A propósito, né? O demônio, por acaso, ele está em todo lugar? O demônio é onisciente, é onipresente? O que vocês acham, gente? O demônio é onisciente? Ele sabe de tudo? Ele está em todo canto? Não. Demônios não são onipresentes nem oniscientes. Nem o diabo, tá? Se alguém estiver pensando, mas Satanás, que é o chefão deles, nem Satanás consegue estar em mais de um lugar ou saber de tudo. Só o nosso Deus é onisciente e onipresente, tá? Mas todos os demônios sabiam que Jesus era Deus.
Todos os demônios sabiam. No ministério terreno de Jesus, eles já sabiam que ali era o próprio Cristo, o Messias, que havia encarnado, que veio em forma humana. Os demônios já sabiam disso. E os evangelhos dão várias provas disso. Separei uma passagem só para você não ficar sem a fundamentação bíblica, mas depois você pode achar várias outras. Lucas 4,33, Jesus está passando na sinagoga e fala o seguinte, olha, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força, o homem, né, que estava possesso pelo espírito. Então o demônio que fala por meio do homem. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus respondeu e disse, cala-te e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem ferir. Tá? Então os demônios sabiam quem era Jesus, sabiam que ele era Deus, reconheciam a autoridade de Jesus, temiam Jesus, tinham medo dele. Então é natural que esse espírito maligno reconhecesse Jesus. Quando ele falou, eu dou ordem agora para que você saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ele sabia quem era Jesus. Mas olha a força da declaração desse espírito maligno, gente. Olha que coisa impressionante. Ele não para por aí. Ele fala assim, olha, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. O demônio que não é onisciente, que não é onipresente, sabia quem era Paulo. Sabia quem era Paulo. Paulo era um homem tão usado por Deus, de forma tão poderosa que até os demônios conheciam ele. Até o inferno sabia quem era Paulo. Por conta do tanto que o Senhor usava aquele homem. Do tanto que aquele homem era cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda essa declaração do espírito maligno. Lembrando, é o espírito maligno que está falando isso aqui. E aí, mas ele não para por aí. Ele vira para aqueles 7 judeus, filho ou supostos filhos daquela autoridade lá, Seva, e vira e fala assim, ó, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você? Quem que é você? Você eu não sei quem é não. Você está achando que você é quem para vir dar ordem para cima de mim? Quem que você acha que é para tentar me expulsar desse homem aqui? Você não é nada. E ele não só faz isso, como ele vai lá e dá uma surra naqueles 7 judeus. E eles saem nus e machucados. Gente, olha a situação. Olha que coisa. Olha, é um contraste muito grande, né? Porque quando a gente leu aqui 4 versículos antes, a gente via que Paulo não tinha nem que dar comando para que o demônio fugisse, comando verbal. O próprio lenço usado por Paulo, que ele limpava o rosto do suor, que ele limpava as mãos, enfim, que ele jogava fora. Esse lenço usado por Paulo, quando colocado em cima da pessoa, já fazia com que o demônio batesse em retirada, porque a presença de Deus estava naquele objeto. E aqui a gente tem 7 homens falando e ao invés disso levam uma surra. Olha que coisa, gente. Olha que coisa, né? Pois é. Gente, fica a dica, tá? Fica a dica. É um perigo dar ordem para o inferno se você não tiver relacionamento com Jesus. Não faz isso não, você vai levar uma sapatada, viu? Uma peia mesmo. Você tentar dar ordem no diabo sem você ter relacionamento com Jesus, meu amigo, o diabo não vai se sujeitar a você. Ele vai sujeitar a Jesus. Então, é sempre pelo poder de Jesus, pela autoridade concedida por Jesus. E eu quero trazer isso aqui que a gente está vendo para a nossa realidade. Porque aqueles 7 homens, aqueles 7 judeus, eles não tinham relacionamento com Jesus. Eles estavam usando o nome de Jesus porque eles estavam numa cidade que era impregnada pela magia, pela feitiçaria, vários encantamentos. E eles, pode ser que eles achavam que ele era mais um encantamento. E eles estavam usando o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Que a pessoa fala e aí o diabo se sujeita. Mas eles não tinham relacionamento com Jesus. Não tinham relacionamento. E hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que está fazendo o mesmo. Pessoas que levam o cristianismo no oba-oba, na brincadeira. E isso é muito sério. Nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e trazer sempre para a nossa realidade.
Porque é para isso que ela está aqui, gente. É para nos mostrar a vontade de Deus. Não só para aqueles homens e mulheres que viveram há 2, 3 mil anos atrás, mas para a gente. Então a gente tem que pegar isso aqui e tem que construir uma ponte para a nossa realidade, para saber o que eu aprendo com isso, o que eu tenho que aplicar na minha vida quando eu escuto isso aqui, esse ensinamento que o Senhor deixou para mim na palavra. E quando a gente traz para a gente, para nosso tempo, a gente vê que tem muita gente que está dividido entre o mundo e a igreja. Tá com um pezinho lá, um pezinho cá, tá achando que vai se livrar de uma condenação, de enfrentar o Deus, Criador do universo, o Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que é santo, que é justo. E ele vai se livrar por status, vai se livrar por título, ou qualquer outra coisa do tipo. São pessoas que não têm relacionamento com Jesus, assim como aqueles 7 não tinham, mas acham que porque eventualmente invocam o nome de Jesus uma hora ou outra, que vão se livrar da condenação. Isso não acontece. Isso não acontece. Lá nos evangelhos, o próprio Jesus fala que naqueles dias, alguns diriam, Senhor, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo, não expulsei demônios, não fiz milagres. Ele fala, afasta-te de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque título não garante a autoridade do mundo espiritual, e muito menos salvação. Status não garante autoridade no mundo espiritual, e muito menos salvação. Ah, mas eu fui ordenado diácono, eu sou pastor. Amém, que bênção, meu irmão. Mas como é que está a sua vida no altar? Está em dia? Porque se não tiver, isso não vai servir de nada. Esse título não vai levar você para perto de Deus. Pelo contrário, você vai ser cobrado com maior peso, maior rigor. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Aí outros falam, não, ó, minha vida tá uma bagaça, né? Tá meio ruim assim, não tô muito bem, mas ó, minha mãe ela ora muito. É uma mulher de oração, joelho no chão todo dia. Glória a Deus, sua mãe vai ser salva. Mas e você? Porque a salvação ela é pessoal, ela não se transfere, tá? Então, gente, quem está dividido entre Deus e o mundo, na verdade, já tomou a decisão, ainda que não saiba. Quando chegar a hora, até o último suspiro, todos nós temos a oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador e assumir um compromisso sério. Mas se a pessoa não tomar esse compromisso e continuar dividida, e aquele for o último suspiro dela, meu amigo, aqui na Terra ela pode estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas no porvir, ela vai estar com os 2 pés e com todo o corpo no inferno. Tá? Então, temos que levar as coisas muito a sério. Muito a sério. Eu sei que alguém pode estar pensando, poxa, mas de novo você está falando isso, Walter, bater nessa tecla. Gente, mas é porque isso é muito sério, é muito sério. Nós estamos acostumados a ouvir um evangelho fácil, um evangelho barato, é tudo muito bonito. Jesus é o Jesus que perdoa pecado. Jesus perdoa pecado? Perdoa. Perdoa todos, ele é capaz de perdoar qualquer pecado. Não tem nada que você tenha cometido que não possa ser alcançado pelo sangue de Jesus. Mas ele exige compromisso, seriedade, arrependimento, que significa metanoia, quando você vai lá para a palavra que foi usada no original, que é mudança de comportamento. Então, arrependimento sem mudança de comportamento não é arrependimento de fato. Então, a gente tem que falar isso. Porque senão a pessoa escuta e acha que é tudo muito fácil. E, gente, é a salvação que está em jogo. É a salvação que está em jogo. Bom, voltando para o nosso caso aqui, de Paulo, sendo reconhecido pelo demônio, cara, isso é uma coisa que eu desejo muito, sabe? Eu desejo muito, assim, um dia chegar nesse nível de ser reconhecido não apenas pelo céu, mas pelo inferno também. A gente tem que fazer o inferno ter medo da gente. Não por nossa causa, porque nós não colocamos medo no inferno, mas por causa do Deus que opera por meio de nós. O inferno tem que temer, gente. Será que essa é uma verdade na nossa vida? Na sua vida, na minha vida? Será que essa é uma verdade? Será que você pode virar e falar, cara, eu acho que eu incomodo o inferno? Será? Porque a gente tem que incomodar o inferno. A gente tem que levar o evangelho para as pessoas. A gente tem que ser carta viva, a gente tem que expor a verdade de Cristo, a gente tem que ser luz no mundo.
Se a pessoa é crente secreto, ninguém nem sabe que é crente, você tem que abrir a boca e falar para alguém descobrir, isso já é um sinal de alerta para você tomar um cuidado aí e começar a pensar. Porque a consequência lá na frente é muito séria, né? Eu sou de uma igreja de guerra espiritual. Aí se alguém pensar, guerra espiritual, uma viagem, Walter, que é isso? Gente, a gente está lendo aqui, a gente lê os evangelhos, estamos no livro de Atos, a gente está falando de expulsão de demônios de Jesus, por Paulo, por Pedro, isso é guerra espiritual. Tá? Se você acha que não existe, você precisa abrir a sua Bíblia e ler que aquilo é batalha espiritual. São as trevas atuando contra a luz contra as trevas, é um confronto, é muito real. Né? Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque nós já ouvimos relatos de pessoas que eram muito envolvidas com as trevas, pessoas, alguns satanistas inclusive, que foram fazer eu não sei qual que é o termo que eles usam, se é uma obra, se é... Enfim, foram atrás de um homem, de uma mulher, servo fervoroso de Deus, e foram impedidos, os próprios demônios não puderam chegar perto, falaram, não, a gente não pode chegar ali não pode tocar naquele homem, naquela mulher. Por quê? Porque tem um poder ali que a gente não é páreo. É o poder de Jesus. É o nome de Jesus. Sem o homem, sem a mulher de Deus, o servo de Deus saber, não precisou fazer nada. Jesus estava cuidando, porque aquele homem transpirava a autoridade de Cristo Jesus na vida deles. Então, é muito poderoso. Isso, é muito poderoso, assim, sabe? O Senhor cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E essa autoridade, ela não é resultado, gente, de título ou de status, como eu estava falando. Ela é resultado de uma vida de caminhada com Cristo, de uma intimidade com o Senhor, de uma vida consagrada, de obediência, atentando para aquilo que o Senhor quer. Né? E quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós temos essa autoridade no mundo espiritual. Porque Jesus concede essa autoridade para a gente. É Jesus que concede. E é interessante, porque hoje, deixa eu até pegar aqui, eu estava lendo um livro, por coincidência, eu comecei a reler um livro chamado Autoridade Espiritual, do Atmani. Peguei hoje para reler. E aí, teve uma passagem, até marquei aqui, que fala o seguinte, olha isso aqui, gente. Ó, Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo, mas tem medo quando nos submetemos à autoridade de Cristo. E é isso mesmo. É o que a gente está falando aqui. Falar a palavra por falar quer dizer nada. Às vezes a pessoa fala, prega a palavra de Deus, mas a vida dela não representa aquilo. Não mostra que ela realmente vive aquilo. E o diabo não está nem aí para isso. O diabo sabe o apóstolo falar, né, que tem gente que bota o Salmo 91 aberto em casa como se fosse expulsar o demônio. O diabo sabe o Salmo 91 de cor, gente. Sabe ele todo. Isso não expulsa demônio, não. É a sua vida reconhecendo a autoridade de Cristo e sendo obediente que vai permitir que o Senhor atue por meio de você de forma poderosa. E que o inferno trema. E que o inferno tenha medo. E saiba quem você é. Não por sua causa, mas por causa do Deus que habita em você. Tá? Bom, gente, voltando aqui. Foi um grande parênteses que a gente fez aqui, né? Tô olhando o horário. Mas voltando aqui para nossa história lá de Atos. Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Voltando. Isso aí, ó. Obediência e santidade. Glória a Deus. É isso mesmo. Qual foi a consequência quando aquele povo, porque todo mundo lá em Éfeso viu o que aconteceu com aqueles 7, viu que o diabo deu uma pancada naqueles cabras lá, e eles entenderam o que estava rolando. Qual foi a consequência disso? O nome de Jesus foi engrandecido e o temor cai sobre aquelas pessoas lá de Éfeso. Tá? E quando isso acontece, muitos vêm e começam a confessar o seu pecado. E a gente lê o seguinte, a partir do versículo 18, olha. E muitos dos que vinham tinham crido, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, aquela cidade, que era uma cidade extremamente idólatra e envolvida na magia, despertou. E as pessoas vinham com os pergaminhos, com os livros que traziam os encantamentos, que traziam os feitiços para ativar os demônios. E eles queimavam aquilo ali porque reconheciam que Jesus era o Cristo, reconheciam que Paulo não era mais um mágico,
como aqueles que estavam acostumados a passar por ali. Ele era de fato um servo do Deus Altíssimo. E aí, eu estava lendo um manual bíblico, que é do Craig Kenner, e ele fala que o valor disso aqui representa basicamente 50 mil dias de serviço de um trabalhador. Foi o tanto de coisa que foi queimada. Eles fizeram uma grande fogueira e queimaram aquilo ali. Imagina que fogueirão abençoado aquilo ali. Olha que coisa. Veio arrependimento, exatamente, veio arrependimento naquela cidade. Então, gente, dá 137 anos de trabalho se for contar uma pessoa só, né? Mas olha como era valiosíssimo, né? Para você ver, né? Porque naquela época, gente, livro era caríssimo. Não é igual hoje em dia que você pega R$20, aí você compra um livro, R$10 você compra um livro. Não, naquela época era uma coisa caríssima. Então você vê que as pessoas realmente receberam temor do Senhor. E aí, continuando, né, no versículo 21 do capítulo 19 de Atos, a gente lê o seguinte, né? Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa também ver Roma. Paulo não tinha ido a Roma, até então, não tinha pisado os pés lá em Roma. Aliás, assim, não tinha pisado depois que ele se converte. Não sei se ele já tinha ido antes da conversão, porque a gente não tem relatos dele antes disso. E enviando a Macedônia 2 dos que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Vamos voltar para o mapa aqui só para vocês entenderem o que ele está falando. Paulo, então, que estava aqui em Éfeso, na Ásia, ele vira e ele coloca no coração dele a vontade de ir para a Macedônia e depois descer para Acaia, tá? Para depois ir para Roma, Roma que estaria por aqui mais ou menos no mapa, né? Itália vai estar por aqui mais ou menos, tá? E aí ele vira e ele manda na frente, aqui para Macedônia, 2 discípulos dele, né? Timóteo e Erasto, tá? A gente vai falar sobre isso no final da nossa conversa de hoje. Segura essa informação aí, porque eu tenho mais coisas para trazer para a gente amarrar bem, tá? Porque enquanto isso está acontecendo, lá em Éfeso, o pau está comendo solto, tá? Isso vai estar nos versículos 23 a 41 do capítulo 39, do capítulo 19 de Atos. Eu vou citar aqui, eu não vou ler isso tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas depois você pode pegar a sua Bíblia e você pode ler, se você quiser ver toda a história narrada. Bom, como eu falei, Éfeso era a cidade que abrigava o maior templo para a deusa Diana, né? Também chamada de Ártemis. Acreditava-se que ela tinha nascido nas proximidades de Éfeso e por isso que ali era o principal centro de culto a essa divindade, né? Esse falso deus. E pela mitologia, que na época muitos acreditavam nisso, pela mitologia, Diana seria a filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo, e ela seria basicamente a deusa aí da fertilidade, a protetora das mulheres, enfim, tá? Então, essa adoração a Diana, ela movimentava muito, mas muito mesmo o comércio da cidade. Muitas pessoas sobreviviam com base nessa idolatria a essa entidade, a Diana. E aí, depois que Paulo começa a pregar, a falar do evangelho, cai o temor, o pessoal começa a abrir mão da idolatria, queimam aqueles pergaminhos, tudo mais, o povo começa a deixar de lado a idolatria. Deixar de lado. Então isso causa um baque muito grande na economia daqueles que sobreviviam com base nisso. Então aparece um ourives chamado Demétrio. Esse ourives, ele vivia disso. Ele fazia peças de metal, de prata. Ele pegava, fazia a miniatura dessa deusa, fazia a miniatura do templo. E ele vendia, e muitas pessoas compravam essas miniaturas, levavam para casa e faziam altares idólatras, se prostravam diante dessas imagens. E aí, com a história que a gente viu agora, isso começou a diminuir. Então, esse ourives, ele vira, e ele vira para os seus colegas de profissão, e ele fala, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Esse Paulo está causando um reboliço. E ele está convencendo as pessoas que esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E estão prejudicando o nosso negócio. Inclusive, estão pondo em risco a adoração a Diana. E aí, aquele povo fica revoltado. E começa realmente um grande tumulto. E eles vão para o teatro. Era um teatro enorme, gente. Se eu não me engano, eram 35 mil pessoas que cabiam naquele teatro lá. Era muito grande. Posso estar enganado nesse número, mas era muito grande mesmo. E eles vão para aquele teatro.
E aí eles pegam dois companheiros de Paulo, dois companheiros macedônios de Paulo, né, que é Gaio e Aristarco, e eles levam para lá. E Paulo, quando fica sabendo, deseja ir para o teatro para fazer a defesa. Paulo era um cabra macho, mas os seus companheiros impedem, inclusive algumas autoridades lá da região da Ásia também, de Éfeso, impedem Paulo de ir para lá, porque se ele fosse para lá, rapaz, alguma coisa bem pesada ia acontecer com ele, né? Vocês lembram o que aconteceu lá quando ele estava na região da Galácia, né? Que ele foi apedrejado fora da cidade. Foi em Listra ou foi Derbe? Então, eles viram e falam, Paulo, não, ó, fica quieto aí, não vai não, tudo mais. No final das contas, eles passam 2 horas reunidos, gritando, grande é a Diana dos Efésios. Gente, 2 horas gritando isso, imagina. E a palavra fala que muitos ali nem sabiam o que estava acontecendo. Acho que o povo viu um tumulto, se junta ali, porque acho que deve ter coisa de graça, né? Você vê uma fila grande, já entra atrás, que pode ser coisa boa, e aí estava ali no meio e ficou por ali. Até que chega o escrivão, que era a principal autoridade cívica da cidade, e ele vira e ele finalmente consegue apaziguar. Ele fala, gente, ó, todo mundo sabe que essa cidade é guardiã do templo da Diana, todo mundo sabe da estátua, da estátua de Diana que desceu do céu, todo mundo sabe que a Diana é isso e aquilo, mas esses homens eles não profanaram o templo, eles não estão blasfemando a nossa deusa aqui. Então, gente, ó, se vocês tiverem algum problema, eu sugiro que vocês levem para os locais devidos, porque a gente tem autoridade para isso, tem tribunal, tem procônsul. O que é o procônsul? É a figura que hoje seria basicamente o governador, é a maior autoridade de uma província, né? Então tem procônsul, leva para lá, porque nada justifica vocês estarem aqui reunidos. A gente está aqui reunido. A gente pode ser acusado de sedição, ou seja, de tumulto, de revolta, de motim, e a gente não vai ter o que falar. Quando ele fala isso para as pessoas, eles finalmente dissipam e aí a coisa se acalma. Mas tudo isso que culminou nessa revolta, né, nesse motim, deve ter sido muito pesado para Paulo. Isso não deve ter sido de uma hora para outra, não. Deve ter sido... As coisas deviam estar fervendo ali, entrando em ebulição até que chegou no pico. Porque quando a gente vai lá para 2 Coríntios, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha o que ele fala no capítulo 1, versículo de 8 a 10, olha. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, ou seja, lá em Éfeso, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Para muitos estudiosos, Paulo está falando justamente desses eventos que culminaram aí nessa grande revolta que foi bem pesado, realmente, né? E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu vou voltar para aquele tema que eu citei no meio da nossa conversa e eu disse que eu ia deixar para depois, que era sobre o desejo de Paulo de sair de lá, de Éfeso, e ir para Corinto, tá? Corinto, lá na Acaia. Bom, gente, eu decidi trazer esse tema. Esse é um tema que vocês vão ter que prestar muita atenção, porque tem muito detalhe. Mas eu acho que vai ser legal, porque vai amarrar a história de Atos com 1ª e 2ª Coríntios. Então acho que vai ser bacana, né, para vocês entenderem melhor, tá? Quantas cartas, responde para mim aí nos comentários, quantas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Quantas cartas? Vamos lá. Eu acabei falando aqui, né? Mas vamos lá. Tem muita gente que deve estar pensando aí, 2 cartas. João, boa, 4 cartas. Paulo escreve 4 cartas para a igreja de Corinto. Mas nós só temos 2 delas até hoje. As outras 2 se perderam no meio do caminho. Chegaram até o seu destinatário lá atrás, mas nós não temos acesso a elas hoje em dia. Tá? Ah, como assim 4? Vamos lá. Como é que a gente sabe disso? Em 1 Coríntios 5, versículo 9, Paulo fala o seguinte, olha. Já por carta
vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, Paulo está virando e falando assim, olha, numa carta anterior eu já falei para vocês que vocês não têm que se associar com quem se prostitui. Então, essa carta que se perdeu foi a primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto. Depois, quando Paulo estava em Éfeso, lá para o final do seu ministério de 3 anos, ele escreve a sua segunda carta para a igreja de Corinto. Carta essa que, na nossa Bíblia, é 1 Coríntios. Tá? A terceira carta de Paulo é uma carta severa, uma carta dura, dolorosa de escrever. Nós também não temos essa carta. Ela foi escrita entre a primeira carta e a segunda carta que está na Bíblia. Mas ela foi a terceira carta na ordem que Paulo escreveu. Ela está citada onde? Em 2 Coríntios 2, versículos 3 e 4. Paulo fala o seguinte, olha, e escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente tenho. Essa carta ela se perdeu, nós não temos ela hoje em dia, nós só sabemos dela porque está citada nessa passagem aqui, tá? E aí finalmente nós temos 2 Coríntios, que foi a quarta carta de Paulo para essa igreja, que ele escreveu depois que ele sai de Éfeso, quando ele já estava aqui, ó, na região da Macedônia, tá? Beleza, mas o que isso tem a ver com as idas, com a visita, com o desejo de Paulo de visitar Corinto? Tem tudo a ver, tá? E é aqui que eu vou pedir a sua máxima atenção, tá? Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, tá? Aos Coríntios. Eu me confundo aqui agora, porque a cidade é Corinto e eles são os coríntios. E a primeira carta é aos Coríntios, tá? Mas às vezes eu vou falar que 1 Corinto, você já sabe que é a primeira aos Coríntios. Beleza. No finalzinho da primeira carta de Paulo, lá no capítulo 16, Paulo fala que ele desejava, ó, vou ler aqui, olha. Ele desejava ir lá para Corinto, para Macedônia, ele desejava fazer isso aqui, ó. Sair daqui e passar pela Macedônia e depois pela Caia, para buscar uma coleta, uma oferta dessa igreja, para depois ele ser enviado para Jerusalém, para depois vir para cá com a oferta dessas igrejas para a igreja mãe, tá? Então ele fala o seguinte, olha, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Galácia é essa região aqui, tá? Então faz o mesmo que eu ordenei para eles. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós põe de parte o que puder juntar, conforme a prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, eu mandarei os que por cartas aprovarem para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, eles irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, onde ele estava, pelo menos em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Que porta foi essa? Provavelmente aquela porta dele de passar 2 anos ensinando, dando um discipulado diário lá na escola de Tirano, a gente falou disso semana passada. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ou seja, eu vou ficar aqui em Éfeso, porque eu tenho essa porta, mas se eu mandar Timóteo para ir para vocês, recebam bem Timóteo, tá? E de fato, Paulo manda Timóteo na frente, como a gente leu hoje mais cedo. No capítulo 19 de Atos, 21 e 22, versículos 21 e 22, Paulo vira e fala, cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, dizendo, depois de estar ali, importa também a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na Ásia. Então, Paulo, de fato, manda Timóteo enquanto ele fica em Éfeso. Vocês estão entendendo até agora? Até agora estão acompanhando bem, né? Porque olha o que vai acontecer agora, gente. Timóteo, então, sai de Éfeso, passa pela Macedônia e chega aqui na Caia, em Corinto. E quando ele vai para Corinto, ele encontra uma igreja atribulada, uma igreja complicadíssima, fervendo. Provavelmente chegam pessoas lá das bandas de Jerusalém ou da região, enfim, e eles começam a questionar a autoridade de Paulo.
Como assim Paulo é apóstolo? Ele sofre demais para ser apóstolo, ele leva muita peia. Não, ele é isso e aquilo. Começa a questionar a autoridade de Paulo. E muitos começam a ir na onda daqueles homens que estavam questionando Paulo lá em Corinto, tá? Então a liderança de Paulo é questionada. Então quando Timóteo chega lá em Corinto, ele se depara com isso. Paulo fica sabendo e Paulo decide partir imediatamente de lá de Éfeso para Corinto. Ele decide ir rapidamente para lá, para resolver essa questão. Aí o desejo dele agora muda. Antes ele tinha falado que ele queria ir para Macedônia, depois para cá e depois para Jerusalém. Agora o desejo dele era vir para cá, resolver essa questão, ir para Macedônia, coletar o dinheiro, voltar para cá e depois ir para Jerusalém. Onde é que está isso? Lá em 2 Coríntios 1, 15 e 16. Paulo fala assim, ó: e com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez convosco, e ser guiado daí para a Judéia. Judéia, que era a região onde estava Jerusalém. Tá? Provavelmente o que Paulo faz é então pegar um barco daqui, a situação estava complicada, ele pega um barco daqui e vem para cá. Tá? Só que essa visita de Paulo acaba sendo muito difícil, acaba sendo complicada, por conta da rebeldia da igreja. E aí, a gente lê lá em 2 Coríntios 2:1, Paulo falar que ele, mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo pensa o seguinte: eu deliberei comigo que eu não quero voltar para vocês enquanto vocês estão tristes, enquanto eu estou triste. Eu não vou fazer isso de novo. Então, Paulo vai para lá, a situação fica difícil, aí ele muda o plano de novo, em vez dele vir para cá e subir para cá, ele volta para Éfeso. E ele fala isso: eu deliberei não ir ter com vocês, enquanto eu estava triste. E lá em Éfeso, Paulo escreve então a terceira carta dele, que é aquela carta dolorosa, aquela carta doída, justamente para tratar desse tema, para advertir aquele povo lá de Corinto que eles deveriam se arrepender, né? Porque senão eles receberiam o juízo do Senhor, tá? Que é justamente a carta que se perdeu, que está entre 1 e 2 Coríntios. Nós não temos essa carta hoje em dia. Mas lá em 2 Coríntios, que foi a quarta carta a ser escrita, Paulo fala no capítulo 2, versículo 3 e 4, o seguinte: e escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Lá na frente a gente vai ver que Paulo inicialmente se arrepende de escrever essa carta e mandar para aquela igreja. Ele se arrepende, né? Quando se aproxima o tempo do término da estadia de Paulo lá em Éfeso, o Paulo decide ir lá para Macedônia, né? Ele vai percorrer um caminho parecido com o que Timóteo tinha feito. Então, Paulo já tinha ido para cá, voltou, escreveu a carta dolorosa para essa igreja, estava aqui ainda, acaba o tempo dele em Éfeso, e ele decide partir para Macedônia, tá? Mas antes dele ir para Macedônia, ele envia Tito lá para Corinto para sondar a igreja, para ver, porque ele queria ir para Corinto, mas ele estava receoso de como ele seria recebido. Então Paulo pega Tito e manda para lá: Tito, vai na frente, vê como é que aquele povo tá, e depois me avisa, tá? E aí a gente chega em Atos 20, versículo 1, nós lemos hoje Atos 19, né? Que acaba aquela revolta lá. Aí o versículo 20, o capítulo 20, versículo 1 fala o seguinte: e depois que cessou o alvoroço daquela rebelião que aconteceu lá, por causa do Ourives, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. Mas para Paulo chegar na Macedônia, ele tem que passar nessa cidadezinha aqui, ó, chamada Troade. A gente falou de Troade também na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo também passa por Troade. Foi lá em Troade que ele tem aquele sonho, aquela visão, que ele vê um macedônio falando: vem para cá ajudar a gente. Foi lá em Troade. Então, Paulo passa primeiro em Troade, tá? E lá em 2 Coríntios, novamente, capítulo 2, a gente vê o seguinte, olha, Paulo falando: ora, quando cheguei a Troade,
para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ou seja, Paulo chega em Troade, uma porta abre para ele pregar o evangelho, mas ele estava tão angustiado com a igreja de Corinto que ele não conseguiu ter paz no espírito dele, porque ele não tinha ouvido ainda de Tito. Aí o que ele faz? Ele sai de Troade e ele vai para Macedônia. Ele sai daqui de Troade, pega o barco e vem aqui para Macedônia. Macedônia, que ali você vai ter a igreja de Filipos, você vai ter a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Nós falamos muito dessa região da Macedônia na segunda viagem missionária de Paulo. Se você perdeu, você pode ver as gravações, estão todas no YouTube, tá? Aí sim, gente, quando Paulo está na Macedônia, Tito chega, Tito que estava em Corinto, que foi enviado para Corinto, sobe e encontra com Paulo em algum lugar aqui na Macedônia, com a notícia de que a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, recebeu a carta e se arrependeu e deu fim àquele líder que estava colocando em xeque a autoridade de Paulo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 16, quando Paulo fala o seguinte, olha: porquanto, ainda que vos contristeis com minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Ou seja, aqui Paulo está falando, olha, inicialmente eu me arrependi de mandar essa carta, mas agora eu não me arrependo mais. Agora eu folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Então aqui a gente vê que Paulo recebe a notícia de que a igreja de Corinto tinha se arrependido, por conta daquela mensagem de Paulo, foi uma carta dura, mas eles receberam e se arrependeram. E aí Paulo se alegra no coração. Tá? E o resultado é que agora, lá da Macedônia, Paulo vai escrever então 2 Coríntios, que é a quarta carta dele para a igreja de Corinto, e ele manda para cá para antecipar a ida dele. Porque logo, logo a gente vai ver que Paulo vai passar de novo em Corinto, antes de voltar para Jerusalém, nessa viagem aqui na terceira viagem missionária. Mas eu não vou falar disso agora, porque a gente ainda vai ver isso na próxima semana. Eu queria trazer para vocês isso para a gente poder amarrar o livro de Atos com 1 e 2 Coríntios, para você entender um pouco melhor. Até para quando você lê as cartas, você, agora eu sei o que Paulo está falando aqui, agora eu estou entendendo por que ele está falando dessa forma. Tá? E já que a gente... Deixa eu ver aqui. Eu vou falar só mais uma coisinha, em 3 minutinhos, eu acho que eu consigo fechar isso. Porque tem uma outra coisa, uma outra passagem lá, já que a gente está falando de Coríntios, tem uma outra referência em 2 Coríntios que muita gente interpreta de forma indevida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 10, Paulo fala o seguinte, olha: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, porque para não vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhes ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber que sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes, também eu perdoarei. Tá? Então Paulo está falando de alguma coisa que aconteceu ali que é para eles perdoarem. E se eles perdoarem, Paulo também estaria perdoando. Muita gente lê isso aqui e acha que Paulo está falando da mesma pessoa que foi citada lá em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios 5, Paulo fala o seguinte, a primeira carta que Paulo escreve, na verdade a segunda em ordem cronológica, né? Mas a primeira carta que a gente tem um relato aqui na Bíblia. Paulo fala o seguinte,
Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que praticou tal ato, em nome de Jesus Cristo, desculpa, gente, errei aqui. Já determinei, como se estivesse presente, o que praticou tal ato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de Jesus, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então tem gente que acha que, lá em 1 Coríntios, Paulo fala, olha, tem gente praticando fornicação. Tem gente que está possuindo a mulher do pai. Eu já falei aqui que é para essa pessoa ser expulsa da igreja. E eu já condenei esse homem, eu já estou torcendo para Satanás destruir a carne desse homem para ele ser salvo, para que o espírito seja salvo. Ou seja, ele ser moído mesmo para que ele se arrependa. Aí lá em 2 Coríntios, Paulo vira e fala, olha, eu não quero que você deixe de perdoar essa pessoa aí. Mas aqui Paulo não está falando de fornicação. Em 2 Coríntios, Paulo está falando justamente daqueles que se voltavam contra a autoridade dele. Então não é a mesma pessoa. Tá? Só para você saber, quando você lê aí as duas cartas aos Coríntios, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Essa referência em 2 Coríntios não tem nada a ver com aquele homem que estava praticando fornicação. Beleza? Bom, gente, vamos encerrar por aqui. A gente até estendeu mais do que costumamos, uns 10 minutinhos a mais. Mas é porque eu não queria quebrar o raciocínio. E na semana que vem a gente vai continuar na nossa jornada, na nossa terceira viagem missionária de Paulo. Beleza? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse tempo meditando na sua palavra. Muito obrigado porque nós recebemos mais alimento sólido, meu Deus. E nós pedimos para que nós possamos, de fato, ter esse alimento fixado em nosso coração, meu Deus. Para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Que nós não queremos simplesmente pregar o Evangelho ou falar do Evangelho da boca para fora, mas nós queremos viver o Evangelho, meu Deus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Glória a Deus. Então, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. A todos que participaram, muito obrigado. Bênção demais ter vocês aqui. Semana que vem, então, tem mais. Espero por vocês aqui. Beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.